Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu, o testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 2, capítulo 8 de 14. A cura divina no Novo Testamento. Cristianismo significa cura. O ser humano foi criado como criatura física e espiritual. Ao pecar contra Deus, o homem tornou-se corrupto, tanto no corpo como no espírito. A morte, o salário do pecado, se a doença, o começo da morte física, tem estado operando no corpo humano desde a queda de nossos primeiros pais. O pecado também resultou em o espírito do homem perder a comunhão com Deus. Portanto, a salvação em Jesus Cristo deve ser aplicada ao ser humano em sua totalidade, a seu espírito e também a seu corpo. A redenção de Jesus inclui não apenas a regeneração do espírito do homem, mas também a de seu corpo. Jesus veio ao mundo para ajudar os seres humanos que sofrem do pecado e das doenças. Durante seu ministério terreno, o Senhor ofertou a graça da salvação ao mesmo tempo, curou os doentes. E ele prossegue esse ministério em nossos dias. Assim diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 7:25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Espírito de Jesus que em nós habita torna-se a vida do espírito humano. De maneira semelhante, o corpo ressurreto de Jesus torna-se a vida do corpo mortal do crente. O ministério terreno de Jesus iniciou-se com os doentes. Quando ele foi crucificado, levou sobre si nossas dores e também nossos pecados. 1 Pedro 2:24. E antes de ascender aos céus, deu a seus discípulos uma comissão importantíssima. Ordenou-lhes que pregassem o evangelho da salvação e também que curassem os doentes. Em Marcos 16:2.15 e 18 o Senhor Jesus diz, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão centímetros serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Porque esse solene mandamento do Senhor Jesus não está sendo praticado nas igrejas de hoje. Significaria isso que essa graça foi abolida, a partir dos dias dos apóstolos? Significaria que só os apóstolos, como Pedro, Tiago e João, eram crentes verdadeiros? Os crentes de hoje na verdade não são crentes? Não. Não pode ser assim. O evangelho da cura divina de modo algum desapareceu. A verdade é que as igrejas modernas se tornaram secularizadas se sua fé se esfriou. O profeta Joel profetizou assim, e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. O ministério do Espírito Santo tornou-se mais ativo com o passar do tempo. Se à medida que nossa fé no Cristo vivo se aprofunda, o evangelho da cura divina recupera sua força. Muitas pessoas em nossos dias têm experimentado a cura física miraculosa, bem como gloriosa salvação espiritual. À medida que a graça da cura divina é restaurada dentro da igreja, torna-se sumamente importante que tenhamos uma compreensão clara a ser curada da cura divina, com base na palavra de Deus. Nossa fé cristã jamais deve basear-se em outro alicerce qualquer, que não seja o do Evangelho de Jesus Cristo. Gálatas 1:8, Romanos 5:12 diz, como por um homem entrou o pecado no mundo, se pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Este versículo ensina com clareza que a morte entrou no mundo mediante o pecado. Quando consideramos o fato de que a doença é o começo da morte física, percebemos que a doença é também o resultado do pecado. Na verdade, a raiz de todas as doenças é o pecado. Jesus morreu para redimir a humanidade de todo pecado. Portanto, é muito natural que a cura das enfermidades seja incluída na redenção que Jesus nos trouxe. Durante seu ministério terreno, Jesus andou operando boas obras e curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Hoje, se estivermos doentes, com uma enfermidade incurável, a quem recorreremos senão ao Filho de Deus, Jesus Cristo? Se estivermos sofrendo por causa de uma doença seria que os médicos não possam curar por métodos humanos, no fim morreremos, a menos que o poder de Deus nos livre desse mal. Os maiores médicos e os mais excelentes remédios não conseguem curar doenças, por si mesmos. Só conseguem ajudar o poder inerente de autocura que está dentro do ser humano. Mas quando nossos corpos mortais recebem a graça do Espírito Santo, podemos recuperar a saúde. Romanos 8:11. Assim escreveu o apóstolo Tiago, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5:16. O pecado é a porta para a morte. Ele bloqueia o ministério do Espírito Santo e capacita as forças mortíferas a entrar em centímetros ação. Visto que a doença é maldição imposta à humanidade, trazida pelo pecado, sua cura pode ser incluída na redenção promovida por Jesus. Quem pode livrar-nos das doenças provocadas pelo pecado senão o próprio Deus? Como podemos livrar-nos da maldição do pecado senão pela graça que provém da cruz? A doença é uma das punições sobre o corpo humano, que sobrevém por causa da transgressão de Adão. Mas Jesus levou sobre si mesmo a punição de todos os pecados.
Por isso, mediante a fé sentimos Jesus Cristo, que apagou todos os nossos pecados, livramo-nos da escravidão das doenças. Assim como a salvação é a premissa do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, assim também a saúde física é a premissa da ressurreição. Se a redenção de Jesus na cruz não inclui a libertação de todas as doenças, não podemos na verdade afirmar que receberemos corpos ressurretos no reino futuro. De que forma podemos ter certeza de que não sofreremos de doenças no reino futuro, se as doenças não estão incluídas na redenção de Jesus? E se a cura divina não for uma parte da graça redentora de Jesus, como creem e ensinam alguns teólogos, porque a cura divina é ensinada no Antigo Testamento. Veja Êxodo, capítulo 12, por exemplo. O povo de Israel foi instruído a comer a carne do Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. Isto tensionava dar-lhes as forças físicas de que precisavam para a sua longa jornada. Então de admirar que recebamos forças físicas e boa saúde pelo fato de nos alimentarmos da carne de Jesus, nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7. Quando participamos do pão C do vinho na Santa Ceia, estamos afirmando que participamos da carne C do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos redime do pecado. Seu corpo moído redimiu-nos das doenças, diz a Bíblia, pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Quando participamos da Santa Ceia, nosso espírito recebe a santificação de Deus e nossa carne recebe a vida de Jesus. Disse Paulo, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios 4:10. A cura divina significa que a vida de Jesus está realmente manifesta em nosso corpo, pelo poder do Espírito Santo. Jesus estava referindo-se ao jubileu do Antigo Testamento quando disse, em Lucas 4:19, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O jubileu é um quadro claro da bênção que receberíamos no período da graça. Quando lemos Levítico 25:8-12, vemos que antes do anúncio do ano do jubileu, havia um dia de expiação. No dia da expiação, um animal sacrificial era morto e seu sangue aspergido no altar, antes que qualquer bênção pudesse ser recebida. Depois que o sangue pela oferta do pecado houvesse sido espargido no altar, se os pecados do povo estivessem perdoados, a trombeta ressoava na cidade, anunciando o jubileu. A seguir, as pessoas que haviam perdido suas terras, se as que estivessem separadas de suas famílias, reaviam suas terras e voltavam para as suas famílias. Isto simbolizava o fato de que a misericórdia e a bênção de Deus chegam a nós mediante a redenção da cruz. Jesus tornou-se oferta do pecado, ao ser crucificado no Calvário. Mas depois ele ressuscitou no terceiro dia. Mediante sua morte na cruz, Jesus aspergiu seu sangue no altar dos céus, e restaurou todas as coisas que havíamos perdido por causa do pecado. Ao enviar-nos o Espírito Santo, fez ressoar a trombeta do Evangelho e proclamou a nossa libertação do poder do diabo. Após a trombeta haver ressoado no ano do jubileu, Deus ordenou ao povo de Israel o seguinte: santificareis o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, se cada um de vós voltará à sua família. Levítico 25:10. Jesus, que ofereceu um sacrifício superior, mais excelente, sob uma aliança perfeita, pode mais ainda, portanto, libertar-nos do diabo e permitir que regressemos à nossa propriedade e à nossa família. Jesus mostrou-nos um exemplo disso quando curou uma mulher que havia sofrido de uma doença particularmente terrível durante 18 anos. A doença dela era causada por um demônio, e o Senhor a curou no sábado. Quando os fariseus acusaram de estar quebrando o sábado, o Senhor ficou irado. Lucas 13:2-10-17. A expiação de Jesus completou-se há 2000 anos. A trombeta do Espírito Santo, concitando-nos a voltar à nossa propriedade, ressoou por todo o mundo. Continua ressoando em nossos dias. Tudo o que temos que fazer é obedecer ao Senhor e recuperar nossa propriedade perdida, e nossa saúde. Estas bênçãos foram adquiridas para nós mediante o sangue de Jesus derramado na cruz. Se negarmos isto, estamos tornando nula a promessa do Senhor. Como podemos dizer que amamos ao Senhor se tornamos nula sua promessa? A Bíblia confirma a verdade desta doutrina em várias passagens. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Imporão as mãos sobre enfermos, e os curarão. Marcos 16:2-17-18. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo centímetros no nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Tiago 5:2-14-15. A cura divina está à nossa disposição. A boa saúde pode ser nossa. Nós que pregamos estas coisas que vos foram anunciadas pelo Espírito Santo enviado do céu. 1 Pedro 1:12. Precisamos alcançar também a verdade da cura divina sem reserva. Precisamos ajudar as ovelhas doentes. Elas precisam recuperar a saúde em Jesus. Final do capítulo 8 de 14. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yongishu,